Uma boa noite a todos vocês que estão sintonizados aqui na TV Plan. Começa agora mais uma edição do Plantão 47. Hoje é quinta-feira, dia 1º de maio de 2025. Luiz Felipe Galo tá de folga e eu tô aqui no comando do programa na noite de hoje. Temos muitas reportagens, cobertura especial do Flipostos que acontece aqui na cidade até o próximo dia 3, até o próximo final de semana. A gente tem muita cobertura, muita notícia e, obviamente, informamos a você que também estamos no Facebook, também estamos no YouTube e também estamos no Instagram, onde você pode acompanhar todas as reportagens que sempre vão ao ar aqui no Plantão 47, também no 60 Minutos e no Jornal da Manhã da Jovem Pan Postos, em publicações que são compartilhadas aqui com a TV Plan, com as redes sociais da TV Plan. Então fica comigo, fica ligadinho que a gente está no ar. A gente começa o programa de hoje falando de um jovem que foi apreendido por tráfico de drogas nesta segunda-feira no bairro Santa Helena, aqui em Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento quando notou o adolescente em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram encontradas com ele 8 pedras de crack e R$ 187,50 em espécie, em dinheiro. O jovem foi apreendido na presença de sua mãe e encaminhado à UPA e posteriormente ao ponto de registro no Santa Rosália. Portanto, esse é o destaque da editoria policial que a gente traz nesta primeira parte aqui do Plantão 47. Na semana passada, nós tivemos aqui na cidade um blackout que durou aproximadamente 2 horas, a cidade inteira ficou apagada, houve registro também de apagões nas cidades de Andradas, de Caldas, de Santa Rita, e os moradores aqui de Poços que tiveram eletrodomésticos ou equipamentos eletrônicos danificados com a queda de energia que aconteceu na noite de sexta-feira, têm até 90 dias para pedir o ressarcimento. O apagão durou aproximadamente esse período aqui na cidade e atingiu 88.820 clientes, de acordo com a DME Distribuição. Esse ressarcimento ele é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A solicitação deve ser feita pessoalmente na DME, na Rua Amazonas, número 65, ali esquina com a Rua Pernambuco, ou pelo telefone, anota aí, 0800 035 0196, ou também pela agência virtual da empresa. De acordo com a DME, a documentação solicitada depende de cada caso. A gente fala agora de esporte aqui no Plantão 47, porque o estádio do Ronaldão aqui na cidade teve todos os laudos aprovados pela Federação Mineira de Futebol para a realização dos Jogos da Caldense no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Segundo o clube, a federação confirmou em seu site oficial a validação de todos os laudos de segurança, prevenção e combate a incêndio, engenharia, condições sanitárias e também de higiene. Ainda conforme a Caldense, toda a documentação e as adequações às novas exigências vinham sendo tratadas desde outubro do ano passado em um trabalho envolvendo diversos órgãos como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Esportes. A Caldense estreia no módulo 2 do Campeonato Mineiro no próximo domingo, às 10 da manhã, contra o Patrocinense aqui no Ronaldão. E desde a segunda-feira, as vacinas contra a influenza estão disponíveis nas salas de vacinação aqui de Poços de Caldas, das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde. Todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais já podem se proteger. A gente preparou uma reportagem com Júlia Martins. Vamos conferir. A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Saúde, ampliou desde a última segunda-feira a vacinação contra a influenza. Todos os públicos acima dos 6 meses de idade podem se vacinar e o objetivo é imunizar a população contra o vírus. A influenza é um dos muitos vírus, que circulam nessa época sazonal. A gente fala que à medida que vamos nos aproximando aí do final do outono, início do inverno, a tendência é que esses vírus circulem mais. E no caso da influenza, também, provocadora da doença chamada de gripe, nós temos uma preocupação adicional porque ela pode complicar com formas graves, que muitas vezes levam à internação e até mesmo à morte.
Todo ano a gente atualiza, né, essa vacina e refaz naquele público até então considerado o público-alvo, né, que é aquele público mais vulnerável, né, que até então existia uma faixa etária, existia uma série de condições. Por que se trabalhou até então com a questão do público-alvo? Porque a gente entende que no caso da influenza, ela tem um risco maior de agravar nesse público, que são aquelas crianças, né, que mais novas, que estão ali naquela faixa de 6 meses, acima de 60 anos, enfim, naquelas pessoas portadoras de doenças crônicas, aqueles que já têm algum tipo de doença que pode descompensar, cardiopatas, diabéticos, hipertensos e aquelas pessoas que trabalham em aglomerações, além dos profissionais da saúde que estão em contato direto com as pessoas potencialmente transmissoras, temos também os professores, aqueles que trabalham com transporte coletivo, segurança pública, enfim, privados de liberdade, moradores de rua. No último sábado foi realizado o dia D da vacinação aqui no município. Ao todo, mais de 13 mil pessoas já receberam uma dose da vacina. O objetivo da prefeitura é imunizar 90% da população. Então eu faço aqui um apelo, né, aproveitando esse momento, que Poços de Caldas, assim como o estado de Minas Gerais, que ampliaram não só para esse público até então tido como alvo, mas também para toda a população, que levem os seus pais, levem os seus familiares, aqueles que reconhecidamente fazem parte do grupo de risco e também se vacinem. E aqueles que eventualmente podem ir sozinhos, que aproveitem essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade das pessoas fazerem um ato de prevenção, um ato altamente eficaz, de baixo risco, né? É uma vacina, para aqueles que não sabem, né, fabricada com o vírus inativado, ou seja, o vírus não está vivo, é um vírus que pode ter algum efeito colateral leve, mas geralmente não é o causador de uma doença, de uma forma manifestada da doença, e muitas vezes a gente pode estar poupando um familiar, um ente querido, ou mesmo a si próprio, dessa forma grave, que pode levar a uma pneumonia viral e muitas vezes matar. O vírus da influenza pode causar complicações graves, sobretudo para quem já tem alguma doença crônica, idosos ou crianças. Por isso, a vacinação é a melhor forma de prevenção. Nesse momento, então, nós estamos vacinando qualquer pessoa acima de 6 meses. Então, a questão do público-alvo, eu faço o reforço aqui porque esse público não pode desanimar. Esse público é prioritário, continua sendo prioritário, mas agora qualquer cidadã pode estar procurando os nossos postos de vacinação, as nossas unidades de saúde que contêm salas de vacina para que possam fazer a vacinação no horário normal, né? Nesse momento a gente não está trabalhando a questão do horário administrativo para esse momento. Eu falo que qualquer medida extraordinária, como horário estendido ou mesmo dia D no sábado, a gente faz mediante o momento, mediante alguma demanda excepcional. Essa semana especificamente nós não temos, mas temos vacina suficiente e amanhã estaremos buscando mais de 12 mil doses extras adicionais para cobrir toda essa população que a gente está vendo que está procurando e que está se conscientizando da necessidade. Júlia Martins, para o Plantão 47. Muito bem, a gente de volta aqui com o Plantão 47 e a gente confere algumas ofertas da semana na Droga Centro. Vamos conferir aqui na tela: absorvente geriátrico Dry Master Soft 20 unidades por R$ 15,20. Protetor solar Sunday, o de fator 60, 120 ml por R$ 19,98. Alicate de cutícula mundial, R$ 19,99. A fralda infantil Evolution Mega, R$ 32,99. Desodorante Above, o Roll-On Peaceful 50 ml por R$ 6,40. Mas também tem o desodorante Above Aerosol 150 ml por R$ 6,40. Sabonete Aseptin 80 gramas, R$ 4,99. O kit Eudora Siage Glow Expert Shampoo 250 ml, condicionador 125 ml por R$ 73,80. As ofertas são válidas até o dia 4 de maio ou enquanto durarem os estoques. Além dessas ofertas, na Droga Centro, você também conta com descontos especiais em medicamentos pela Farmácia Popular.
Droga Centro com 3 lojas, em Poços de Caldas, na Rua Rio Grande do Sul, 908 no centro, na Rua Mário de Paiva, na Vila Nova, número 468, e na Avenida Eduardo Luciano Marras, 95, no conjunto habitacional. Ou faça o seu pedido pelo WhatsApp, 99809-7389 ou 99809-4292, com entrega em toda a cidade. Droga Centro, há 29 anos, fazendo parte da sua história. As fotografias do angolano Celestino Bastos mostram as histórias e cores, além de dar visibilidade para a cultura africana. A exibição segue até o fim do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipossos. Eu cheguei a conversar ao vivo com ele nos 60 Minutos também, eu estive com ele na exposição, mas a gente também preparou uma reportagem que você também confere agora, aqui no Plantão 47 deste 1º de maio. Vamos conferir. Fragmentos e alguns tons de Angola. Este é o nome da exposição de Celestino Bastos, que com fotografias trazem a história, cores e visibilidade para a cultura africana na Flipossos 2025. Essa exposição chama-se Fragmentos e alguns tons de Angola. São fotografias feitas em Angola em finais de 2023 e início de 2024, quando eu decidi fazer uma viagem por Angola. Viajei às 18 províncias, né, que aqui no Brasil chamam de Estado. Viajei às 18 províncias e o desafio era fotografar os diversos contrastes. Então comecei pelo norte, onde é uma zona densa, né, que tem florestas densas, depois desci para as savanas e fui para o deserto. O desafio era tentar trazer tudo isso num conjunto de fotografias, né, e que resultou nessa exposição, que é Fragmentos e alguns tons de Angola. E é mesmo Fragmentos exatamente por causa disso, porque conta os bocados que constituem Angola, né? São pequenas fotografias que constituem um todo, que constituem Angola. Essa exposição está aqui exposta a convite da Flipossos. Entretanto, recebi um convite com o apoio da Fundação Gulbenkian em Portugal e decidi vir cá expor as fotografias, inclusive até vou ter uma mesa também de uma conversa para poder falar um pouco sobre a influência da cultura banto, tudo isso por via da fotografia e como é que a imagem que as pessoas no Brasil principalmente têm em relação a Angola e em relação aos países de língua oficial portuguesa na África. Então, tudo isso vai girar em torno da fotografia. Através de cliques em diversas perspectivas, o objetivo é que o público veja e ouça um povo que, por vezes, passa desapercebido. Eu costumo dizer que essa exposição ela acaba por ser também um manifesto político, à medida em que eu acho que nós hoje o mundo vivemos tempos muito difíceis, muito complicados, onde nós deixamos de olhar para as coisas que realmente interessam. Então, quando eu me propus, naquela altura, a andar pelo país, a conhecer o meu próprio país, eu me propus a dar valor às coisas mais importantes daquele país. Isso é uma forma de contar histórias. E eu acho que as histórias estão a morrer, e é onde eu queria chegar. Eu acho que cada vez menos o mundo dá menos importância às histórias, principalmente às histórias orais, né? Então, essa exposição ela acaba por ser esse reforçar das histórias orais, dizer que existem pessoas, existem vozes que são silenciadas, pessoas que não têm a oportunidade de falar e de trazerem e de discutirem, né? Os espaços geralmente são fechados para essas pessoas e eu acho que é isso, acho que no fundo é uma forma de dizer para as pessoas que existem outras pessoas que poderiam ter voz, que poderiam ter oportunidades, que devem falar e que principalmente devem ser ouvidas. Mesmo com um olhar sensível para a sociedade, Celestino se formou em outra especialização. Mas mesmo assim, a fotografia o conquistou. Falar da fotografia, eu acho que isso é falar um pouquinho da minha infância, né? A fotografia, eu lembro-me que o meu pai ofertou-me uma máquina aos 9 anos, era uma prenda que eu tinha recebido, e desde então eu continuei a fotografar. Não foi o que eu escolhi para a faculdade, nem como área de formação, nem de atuação, fui estudar ciências, mas sempre a fazer fotografia. Há uns 4 ou 5 anos decidi me assumir como fotógrafo, fazer fotografia, andar um pouco pelo mundo e apresentar o trabalho que eu faço, e é isso que eu tenho feito, mostrar um pouco da minha arte e um pouco também da Angola, né? Então, todos os meus trabalhos ligados à fotografia são sempre trabalhos ligados à Angola, de alguma forma. Então, eu acho que é isso. A exposição segue até o último dia do Flipossos. E além dela, no dia 3 de maio haverá uma palestra sobre a cultura banto, com a participação de Celestino. No dia 3, teremos um debate que vamos falar sobre a fotografia e essa conexão da cultura banto no Brasil, a influência da cultura banto no Brasil por via das imagens. E nesse debate também vamos falar sobre isso e será interessante.
Mariane Davi para o Plantão 47. Com o Claro Multi, você se conecta mais com muita internet dentro e fora de casa. Aproveite 500 MB de banda larga, que já vem com Globoplay, mais 50 GB no Claro Pós, por apenas R$ 109,90 por mês, por 6 meses. Depois, R$ 129,90 por mês. E você com muita internet para maratonar as suas séries favoritas em qualquer cantinho da casa e para curtir o 5G mais rápido da América do Sul, na rua. E tem mais, você também tem o Passaporte Américas para viajar e continuar conectado, como se estivesse no Brasil. É isso mesmo, você viaja pelas Américas e não precisa nem trocar de chip. Tá esperando o quê? Venha para Claro e conecte-se mais com o que você ama. Vá até uma loja ou assine pelo site. Consulte as condições de aquisição. Hora do nosso primeiro intervalo aqui no Plantão 47 deste feriado. Daqui a pouco a gente está de volta. Plantão 47 de volta nesta quinta-feira, feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, e já temos recado do Prado. No Prado Supermercado você encontra tudo o que você precisa, hortifruti e padaria, com produtos fresquinhos, açougue com grande variedade em carnes e cortes especiais e muito mais. No Prado Supermercado tem ofertas imperdíveis todos os dias. Tem a terça da feira, a quarta da carne, a quinta das ofertas top 10 e na sexta tem ofertas em todos os setores. Aproveite para seguir a página @Prado Supermercado 1 no Facebook e fique por dentro das novidades, promoções e ofertas relâmpagos. O Prado Supermercado fica na rua Manuel Eugênio dos Santos, número 8, no Itabaraty. E pensando na sua comodidade, você também pode fazer o seu pedido pelo 3713-2495. 3713-2495 ou WhatsApp 999038343, que o Prado entrega tudo aí no conforto da sua casa. Prado Supermercado, há 28 anos oferecendo sempre produtos de qualidade e preço justo. Hora de conferirmos as vagas de emprego disponíveis. É Dia do Trabalhador, mas a gente confere as vagas de emprego disponíveis no Cine de Poços de Caldas. Vamos conferir. O Cine, na Unidade de Atendimento Integrado UAI em Poços de Caldas, oferece oportunidades de trabalho para esta quinta-feira. São vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade. Os interessados devem fazer o agendamento online e gratuito através do site. Acompanhe algumas vagas disponíveis para hoje: promotor de vendas, pedreiro, faxineiros, repositor de mercadorias e sepultador. Você conhece o Hospital Veterinário Clinicão? Lá você encontra o que há de melhor para a saúde e bem-estar do seu pet, e o seu cão ou o seu gatinho merece todo o cuidado e amor do mundo. E por isso, o Clinicão existe e conta com veterinários altamente capacitados, atendendo 24 horas, todos os dias, consultas, vacinas, exames, cirurgias, fisioterapia, profissionais especializados e a maior estrutura da cidade para cuidar do seu melhor amigo. Então lembre-se, o Hospital Clinicão tem veterinário 24 horas por dia e conta também com farmácia pet, com os melhores preços da cidade, além de uma equipe super preparada para atender com profissionalismo, carinho e amor. Ligue ou chame no WhatsApp 35 3721 3271. Clinicão, há 24 anos cuidando de quem você tanto ama. A gente prossegue com o Plantão 47 nesta quinta-feira. O governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele abriu nesta terça-feira em São Paulo o seminário Carnaval e Turismo, aprofundamento sobre a experiência e o sucesso de Minas Gerais, promovido pelo Estúdio Folha em parceria com o governo de Minas. Ele se pronunciou e nós temos um pedacinho desse posicionamento do governador sobre o tema. Você confere aqui no Plantão 47. O mineiro, como foi dito, é um povo que acolhe bem, um povo que respeita. Somos um dos estados mais seguros do Brasil. Temos as nossas diferenças com relação a outras regiões do Brasil. Você vê muito escrito comida mineira, queijo mineiro, né? Mas com relação a outros estados, parece que isso é um pouco mais difícil. Nós somos realmente um estado que tem as suas peculiaridades, particularidades, e isso nos dá muito orgulho. Inclusive, todos aqui já devem ter observado que eu tenho um sotaque que para vocês deve ser diferente, né? Que é outra questão também. E
O carnaval, dentro desse contexto, tem sido uma peça fundamental para nós. Nós temos outros eventos em Minas que nós damos toda a atenção, como a Semana Santa, como a Semana da Inconfidência, que acabamos de concluir, mas o carnaval, que talvez é o que mais signifique brasilidade. Acho que da mesma forma que temos a mineiridade, temos a brasilidade, o Brasil vende isso muito mal lá fora. Lembrando que o setor de varejo que eu venho é um setor que tem sempre está anunciando, fazer muito marketing. Eu não sou da área, né, mas essa convivência faz com que você tenha um senso crítico maior. Então o Brasil é mal visto lá fora, quem sabe e frequenta, vê, né, conhecido mais por carnaval, mas nada que nos pudesse nos dar mais orgulho. É um trabalho que precisa ser feito, não é uma campanha, uma divulgação que resolve. Lá em Minas, esse carnaval que nós vamos estar mostrando aqui hoje foi um trabalho construído ao longo de anos e, infelizmente, nós somos uma cultura imediatista, que quer fazer algo agora e quer ver o resultado o mês que vem, o semestre que vem. E eu acredito em trabalho consistente ao longo não só de anos, mas de décadas. Nada acontece por acaso. Um exemplo que nós temos aqui no Brasil, né, acho que a cidade mais bem sucedida em termos de turismo, Gramado. Vá lá conhecer a história de Gramado, não é isso, secretário? Esse trabalho começou na década de 60 e foi feito ao longo de anos, ininterruptamente. E aqui, infelizmente, na área política, em maior escala até, alguém começa, o outro chega, para tudo e acha que a ideia dele é melhor, começa outro programa ou interrompe aquele, porque aquele anterior remetia ao antigo governante, ao antigo prefeito, etc., o que é muito ruim. Então, essa falta de consistência no setor público realmente traz um prejuízo muito grande a tudo no Brasil, tanto municípios, estados, como governo federal. E esse trabalho consistente que nós temos feito, que começou ainda no início do nosso governo, é um trabalho junto com a sociedade civil. Eu não sou dono da verdade, o secretário Leônidas não é, junto com os prefeitos, junto com as instituições, CDL, SEBRAE, associações comerciais, etc., para que o setor de turismo, para que seja todos ouvidos, escutados, todos têm condição de estar colaborando, colocando posições que podem fazer esse trabalho ficar mais eficiente, mais produtivo, mais consistente. E muitas vezes no setor público se contrata ali um especialista que vai desenhar e fazer tudo e enfiar goela abaixo quando vai ser implementado. O que não foi o nosso caso. Foi algo construído a várias mãos, incluindo todos os atores. Então, extremamente importante. Dá muito mais trabalho, dá muito mais desgaste, leva-se muito mais tempo, mas é o que precisa ser feito. Quem é do setor de turismo, de hotelaria, de eventos, tem lá ideias que podem ser consideradas e às vezes até dificultam o trabalho, mas o resultado final, com toda certeza, acaba sendo melhor. E quando você tem essa evolução ao longo dos anos, acontece o círculo virtuoso. Alguém vai em Minas, gosta do evento, o ano que vem aonde que ele vai querer ir? Vai lá de novo, volta, gosta, chama um amigo, conta para um amigo, e isso vai propagando. E leva-se tempo para que você faça com que aquilo que ficou bem estruturado, planejado, passe a ser mais conhecido. Mas é o que tem acontecido em Minas Gerais. E para concluir aqui, essa é a visão do meu governo. Eu falo que as maiores obras da minha gestão, eu não inaugurarei. Quem vai inaugurá-las? Meus sucessores.
O meu governo plantou soja e milho, que você colhe em poucos meses, mas plantou muito mais mogno e eucalipto. Uma das obras vai ter um impacto na área de turismo gigantesca. A duplicação da rodovia Belo Horizonte-Ouro Preto. Duplicação Belo Horizonte-Inhotim-Brumadinho. A mesma coisa. Essas obras, meus sucessores é que irão inaugurá-las. O Rodoanel Metropolitano, que vai começar esse ano. Obra para mais 10 anos aí. E com um detalhe muito importante. Todas elas, o recurso depositado para poder concluí-las. Reservado. Não é o que eu recebi, não, porque eu recebi um cemitério de obras inacabadas e dívida. Eu vou entregar um canteiro de obras com os recursos para conclusão. Independentemente do que acontecer no Brasil e em Minas Gerais, essas obras vão sair. Até porque tem o compromisso jurídico de que esse recurso que está lá só pode ser usado com essa finalidade. Então, realmente, é ter planejamento, é ter visão de longo prazo, o que falta muito na nossa cultura latina e principalmente aqui no Brasil. E eu, que convivo agora com os políticos, vejo claramente que a grande preocupação é eleição e não o futuro. E nós sabemos que nós precisamos estar preocupados com o futuro, com a vida dos nossos filhos, com o que vem pela frente. Infelizmente, uma visão míope que acaba prejudicando muito o desenvolvimento do Brasil. Mas quero aqui, secretário Leônidas, agradecer você, toda a equipe, todo o setor de hotelaria, de restaurantes, de eventos, o Sebrae, presidente Marcelo, que contribuíram e continuam contribuindo para esse avanço em Minas Gerais. E por último, 6 anos e 4 meses como governador, eu ainda não tive a felicidade, mas terei, muito provavelmente no final do ano, de fazer o anúncio daquilo que vai mais me dar orgulho em Minas Gerais, que será a criação de 1 milhão de empregos formais na minha gestão. 1 milhão de empregos faz diferença num país. Imaginem vocês aqui num estado como Minas Gerais. Na grande maioria das regiões, o que nós temos hoje é a situação de pleno emprego. O menor desemprego desde que a série de estatísticas foi implementada. Então, Minas está caminhando bem. Fico muito feliz de estarmos aqui mostrando essa evolução que nós tivemos. Utilizando de história e interpretação de Caim e Abel, 2 famosos nomes bíblicos, Samantha Buglioni criou uma obra que será lançada durante o Festival Flipossos, aqui em Poços de Caldas. A gente preparou uma reportagem, a Samantha é uma pessoa muito bacana, também tive a oportunidade de conhecer no Flipossos, e a gente confere essa reportagem agora aqui no Plantão 47. Vamos lá. Caim e Abel. São 2 nomes da Bíblia famosos, conhecidos pelos cristãos e até mesmo por quem não seja desta religião. Utilizando do contexto histórico e interpretação destes nomes, Samantha Buglioni criou uma obra. Historicamente, quando a gente fala em Caim, a gente leva para aquela dicotomia de Caim e Abel, como se tivesse algo do campo que é bom, os filhos de Abel, e algo do campo que é considerado ruim, que seriam os filhos de Caim. Então, falar assim, botar esse título, As Filhas de Caim, é uma provocação para talvez a gente repensar que aquilo que historicamente, ou dentro do contexto que a gente vive hoje, é tido como desviante, como ruim, talvez seja uma pista para alguma coisa que a gente precisa dar um olhar mais atento, que tem algo para nos dizer, que tem algo que precisa ser acolhido. Talvez um acolhimento sobre, inclusive, nós mesmos. Esse desvio como algo importante, esse desvio como algo que talvez seja uma pista de um bom caminho. Qualquer que seja o público que aprecie a obra, a intenção é despertar o autoconhecimento e curiosidade sobre si. Escrever esse livro, para mim, era quase um exercício criativo e curioso, como se eu estivesse dialogando com algumas mulheres. Então ele tem a segunda parte do livro, em que eu resgato personagens bíblicas e as coloco como protagonistas contando a história a partir da versão delas. Então, para mim, era como se eu pudesse, de fato, conversar, revisitar essa história. Eu gostaria, de fato, saber o que essas mulheres estariam pensando, tudo isso que foi dito sobre elas. Porque a gente fala sobre o outro, mas a gente não fala com o outro. Então eu diria que esse livro é para quem tem uma certa curiosidade.
para quem olha para as grandes narrativas e pensa, será que essa grande narrativa é a única narrativa? Será que tem outras coisas ditas que não me chegam aos ouvidos? Então, considerando como foi para mim o processo de escrever, eu diria que o livro talvez seja isso. Ele é um convite a uma certa curiosidade. Será que a gente pode se perguntar, será que isso que está aí é bem isso que está aí ou tem outras coisas que ninguém está nos contando? Eu diria que o livro talvez tenha essa pegada, sem contar, e me parece, mas isso daí é uma coisa muito pessoal minha, que é um cuidado com a liberdade. A autonomia hoje ela é vista talvez como algo muito perigoso, e ela é, porque pessoas livres são perigosas. Pessoas livres cuidam de uma certa alegria. Pessoas livres leem poesia e sabem brincar. Então eu diria que o livro talvez ele diga, quem sabe a gente consegue rever algumas coisas, a segurança talvez seja um problema. O livro As Filhas de Caim será lançado no Flipossos 2025. Ele vai ser lançado no Flipossos dia 3 agora, eu estou participando de várias mesas, inclusive fugi agora de uma que a gente está falando de literatura africana, porque são 50 anos da independência dos países, né, de língua portuguesa e o Brasil faz parte um pouco dessa história, então a gente quis promover também a atenção para isso, então tem várias atividades no Flipossos sobre isso. Onde é que acha o meu trabalho? Com a Tapioca, botou um Google no meu nome, vai achar, redes sociais, está ali, é facinho, pode fazer contato direto comigo que eu respondo. É bem tranquilo. Mariane Davi para o Plantão 47. Intervalo, daqui a pouco a gente está de volta aqui no Plantão 47. Plantão 47 de volta nesta quinta-feira. Luiz Felipe Galo está de folga, ele volta amanhã, sexta-feira, aqui no Plantão 47. A gente prossegue com o nosso programa e muita atenção porque agora eu vou falar, sabe do quê? Da farmácia Santa Cecília. Pegou a sua receita para manipular? Não precisa procurar em outros lugares. Vá direto para a farmácia Santa Cecília. Lá você encontra chás, florais, homeopatia, cremes, produtos naturais e tudo o que você precisa. Você também encontra um laboratório moderno e, sem dúvidas, o melhor atendimento de Poços de Caldas. E você também encontra o chá Acabe e a pomada negra. Então corre para lá. A farmácia Santa Cecília fica na rua Assis Figueiredo, 887, ali pertinho do terminal. Ligue para 3722-1732 ou faça o seu pedido pelo WhatsApp, 98707-2768. Um abraço para a nossa parceira Cláudia. A cantora indiana Noma e o biógrafo Júlio Maria intercalam fala e música em um encontro que celebra a vida e obra de uma das maiores vozes da música brasileira, Elis Regina. A nossa equipe acompanhou. A vida de Elis Regina, contada através dos versos que a própria cantora entoou em vida, foi tema da mesa Literatura e Música nessa edição do Flipossos, que celebra a biografia da cantora. A gente está falando de Elis Regina, né, do livro que saiu. A minha mulher é cantora, ela faz um tributo a Mercedes Sosa. E tem um momento que as carreiras de Elis Regina e Mercedes Sosa se cruzam, né, porque Elis grava Mercedes. E mais ou menos as duas têm a mesma preocupação política dos anos 70. Então tem muita coisa em comum. Então, assim, está sendo absolutamente diferente essa vinda, né, para Flipossos, tirando o fato dessa comunicação, né? A gente sempre vem ou como palestrante ou como frequentador, porque tem essa comunicação da praça com as pessoas, com os moradores e com os visitantes. Dividindo a mesa com sua esposa, a também cantora indiana Noma, Júlio conta sobre os bastidores da obra e sobre a sua relação pessoal com o Festival Literário de Poços de Caldas. Tenho assim, a convicção de que pela biografia a gente consegue contar a história do Brasil, sabe? Então, independente de que momento viveram nossos biografados, a gente pode passar por eles e saber um pouco mais sobre eles e sobre a história do Brasil. Então, por exemplo, Ney Matogrosso, que foi outra biografia que eu lancei aqui também, a gente tem ali 6 décadas ou 7 décadas de história do Brasil e história do Ney. Né? Elis Regina, só o período que ela conviveu ali, foi tudo dentro da ditadura, uma artista que não viveu, não respirou os ares livres, né? Ela começou em 64 a vida artística, morreu em 1982, ou seja, não teve
a liberdade democrática política de um país. Então, eu acho que no mínimo a gente tem aulas de história quando a gente se joga no conhecimento biográfico, tirando as curiosidades e a vida dos nossos ídolos, né, que a gente quer saber. Então, eu acho assim, eu sou muito suspeito para falar como autor, mas como leitor eu adoro. Acho um gênero que combina um pouco, né, a coisa da ficção, da literatura, né, da linguagem literária com a linguagem documental, jornalística. Para mim é um prato cheio. Indiana estreou a sua primeira mesa no Flipossos com o desafio de interpretar as músicas de Elis, que, segundo a mesma, é incomparável. É uma expectativa nova, né? Porque toda vez que a gente chega num lugar novo com esse trabalho, Elis, Cantos e Contos, a gente vem trazer a história que o Júlio Maria trouxe, sendo biógrafo da Elis Regina, e eu tenho o desafio de ter que cantar o que a Elis Regina cantava. Sendo que, para mim, ela é incomparável, ela não tem nenhuma comparação, ninguém chega perto dela. Então, humildemente, eu venho aqui cantar algumas músicas que lembram a memória do que ela fazia e complementamos isso contando a história da Elis, que completa esse ano 80 anos de vida, completaria, né, no caso, se estivesse viva. Dividir a mesa ao lado do marido e também parceiro de vida foi outra parte muito importante nesse processo de Indiana. A Flipossos, ela tem essa grandeza, né, de trazer escritores de todos os tipos. Eu tenho pessoas que eu vou acompanhar dessa vez aqui, eu sou muito fã, né, ter a oportunidade de estar num ambiente desse, onde a gente insiste em passar cultura, né, porque a cultura é a letra, é a escrita, é a música. É realmente um feito. Eu acho que quem insiste em fazer esse tipo de feira literária é assim, de uma grandeza, e é uma guerra contra o que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente tem mais a que apoiar mesmo. E Júlio diz ainda que os planos com o Flipossos não param nesta edição. Eu venho como espectador, venho para trazer filho, venho sozinho, venho para lançar livro. Então, assim, eu sou já um filho da Flipossos. Júlia Martins, para o Plantão 47. O restaurante Iê está pronto para te receber das 11 às 3 da tarde com as delícias das comidas japonesa, chinesa e da nossa gastronomia brasileira. Desfrute de uma deliciosa refeição em um ambiente super aconchegante com o estilo da Ásia. Escolha o seu prato personalizado em nosso buffet repleto de variedades, em pratos quentes, frios e saladas, preparados com muito carinho e ingredientes selecionados. O restaurante Iê fica na Rua Rio de Janeiro 331, no centro aqui de Poços de Caldas. Você também pode entrar em contato pelo 3722-9135. Siga nas redes sociais Restaurante Iê Poços e fique por dentro das novidades. Restaurante Iê, aberto de terça a sábado, ou melhor, de segunda a sábado, tornando a sua vida mais saborosa. Hora de mais um intervalo comercial aqui no Plantão 47. Daqui a pouco a gente está de volta. Plantão 47 de volta nesta quinta-feira e chegou o tempo de mimar sua mãe com a linguagem que ela entende, viu? Amor em forma de presente. E na Artipel você encontra o carinho embalado com buquês de papelaria, caderno inteligente, canetas com 120 cores, kits de desenho, canecas, garrafas, cartões lindos e kits personalizados. Vem para Artipel ou peça pelo WhatsApp 3722-1334, Rua Rio de Janeiro, 121 e Assis 674, Artipel, mimos lindos e presentes inesquecíveis. A gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, aqui no Plantão 47. Em Poços de Caldas, o tempo será de sol o dia todo, sem nuvens no céu. À noite, o tempo também fica aberto e ainda sem nuvens. A umidade relativa do ar deve variar entre 61% e 97%. E a temperatura mínima será de 11 graus e a máxima de 21 graus. Em Caldas, a mínima será de 10 e a máxima de 21 graus. O tempo também será de sol o dia todo e sem nuvens. À noite, o tempo continua aberto. Já em Puyuna, a mínima será de 10 e a máxima de 21 graus. E a umidade relativa do ar deve variar entre 60% e 100%. Eliseu Davi tem 15 anos e está entre os selecionados que irão para os Estados Unidos em maio. O atleta vai passar 6 meses na América do Norte e irá disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, lá na Califórnia. Nós vamos conferir na reportagem de Lucas Bernardes. Eliseu tem 15 anos e foi um dos selecionados para o intercâmbio nos Estados Unidos de Jiu-Jitsu, onde ele vai melhorar suas qualidades visando o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, que começa no dia 31 de maio na Califórnia.
e ele conta como começou essa paixão pelo esporte que hoje traz esse tipo de oportunidade. Quando eu era pequeno, eu queria entrar numa luta, né? Eu falei pro meu pai, eu queria entrar no Kung Fu, nada a ver. Aí meu pai me colocou no jiu-jitsu, aí eu acabei gostando e fiquei no esporte. Fui pegando gosto no esporte, fui gostando cada vez mais. Aí hoje eu tô aqui, né? Hoje minha preparação, eu tô treinando 4 vezes por dia. De manhã eu treino das 7 até as 8h30, aí depois a gente tem a preparação física às 11 horas, aí a gente tem o treino da tarde e o treino à noite. Ele já disputou um campeonato mundial na cidade de São Paulo. Na ocasião, não teve seu melhor desempenho, mas mesmo assim, uma grande chance apareceu e ele não pensou na hora de aceitar. Então, eu fui em São Paulo, lutei um mundial no Gui, aí eu acabei perdendo a segunda luta. E eu acabei me frustrando um pouco, mas nisso que eu acabei me frustrando, eu consegui um patrocínio lá. Aí perdi a luta, fiquei triste. Aí nisso veio uma proposta para mim de um patrocínio, para eu ir para os Estados Unidos. Aí eu gostei da ideia e acabei pegando. O jiu-jitsu é uma arte marcial de origem japonesa, usando estratégias de ataque e defesa para vencer o seu adversário. O Eliseu nasceu nos Estados Unidos, veio para o Brasil com 4 meses, conheceu o jiu-jitsu com 7 anos e agora tem uma oportunidade de voltar a seu país, para um tempo de experiências, aprendizado e a chance de ser campeão mundial. Mas para isso, a preparação é dobrada. Então, eu vou ficar 6 meses lá nos Estados Unidos. Vou disputar o Mundial da IBJJF, campeonato bem grande. Agora eu tô treinando mais, tô treinando muito mais forte, tô fazendo 4 treinos por dia. E além dos treinos e competições, o atleta vai aproveitar para conhecer um pouco mais do país onde ele nasceu. Eu nasci nos Estados Unidos, vim pra cá com 4 meses, aí meu pai sempre quis mandar eu para os Estados Unidos, mas não tinha como. Aí com esse patrocínio agora que eu consegui, eu tô conseguindo ir para os Estados Unidos. Aí tô querendo passear lá, fazer bastante coisa. E claro que ele não chegou onde está sozinho e faz questão de lembrar todos que fizeram parte dessa trajetória. Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Minha mãe, meu pai, o mestre, o primo, meus colegas de treino também, né? Que sempre estão treinando comigo para eu evoluir. Meus patrocinadores, né, Dr. Speeds, 3D Imóveis Usados e minha família também, né. Pra minha prima, né, Mariane, que sempre tá me ajudando e é isso. E agora um recado especial do Luiz Felipe, lá da Casa Sertaneja. Festival de utilidades domésticas para sua casa, para sua cozinha ficar mais linda do que nunca. Começando com as cafeteiras. É o mês do café, né? E aqui na Sertaneja nós temos muitas opções para os amantes de café. Cafeteiras, moedores, as cafeteiras de prensa francesa, que é um luxo que só, e as cafeteiras com as partes em inox. Você achou que acabou? Não acabou não. Vem comigo. A linha de espátulas de silicone e inox em oferta. Quer rabo quente para esquentar sua água? Aqui na Sertaneja tem. Quer termômetro de alimento? Aqui na Sertaneja tem. E é claro, tem também os acessórios para sua cozinha. Olha, os potes de condimento, que lindos. Também tem os talheres e as espátulas em oferta, potes de vidro e também não faltariam as opções de bandejas, processadores de alimento, conjunto de fundir e os acessórios para air fryer. Tudo isso aqui na Sertaneja a um clique, onde você pode comprar pelo nosso site casasertaneja.com.br ou comprar através do nosso WhatsApp 3722-2751. Aqui na Sertaneja, festival de utilidades domésticas para vocês.
E chegou ao fim mais uma edição do Plantão 47. Você pode conferir todas as matérias que foram ao ar hoje aqui no Plantão e também que são exibidas nos outros programas pelas nossas redes sociais. Amanhã Luiz Felipe Galo está de volta aqui no Plantão 47. Eu encontro vocês a partir das 7 da manhã no Jornal da Manhã da Jovem Pan Poços. Uma boa noite para você e até lá.